Bom dia, meus queridos alunos do Carmo. História e Ação, mais um programa ao vivo aqui na sala do estúdio da Rádio Carmo. História e Ação essa semana está trabalhando com o conteúdo de sociologia. Nós estamos aí trazendo, os alunos a debater os temas discutidos em sala de aula a partir da perspectiva da sociologia. Estamos aqui também com os nossos convidados do segundo ano. Quer um salve aí, galera? Vamos lá! Isso! E aqui na mesa de debate nós temos o nosso querido Daniel, a Natália e o Adriano, que vamos discutir um pouco aí sobre esse olhar sociológico. Começando a nossa conversa, então, o mundo hoje é um mundo globalizado. Nós todos aqui somos contemporâneos desse mundo globalizado. Estamos na quarta revolução. Estamos na nanotecnologia. Então, nós somos essa continuidade lá do século XVIII, da primeira fase da revolução. Então, a revolução não acabou. Nossa, Betão, você está falando de história? Não, a gente vai agora entrar no olhar sociológico, dentro da globalização. E eu queria começar falando para vocês o seguinte: como vocês hoje, como jovens, poderiam descrever essa juventude a partir desse olhar sociológico nesse mundo global? Bom dia. Então, o olhar do jovem atual, do jovem contemporâneo, não é o mesmo do que há 60, 50 anos atrás. Eu acho que a perspectiva do jovem mudou bastante, principalmente por causa da questão tecnológica, né? A gente vive no mundo agora com tecnologias mais avançadas, redes sociais. Então, o olhar do jovem, ele está focado nas coisas que deixam ele feliz, as coisas que vão satisfazer a vontade dele, mas que essas coisas sejam rápidas e passageiras, porque na internet tudo é instantâneo. Então, esse olhar do jovem atualmente pode ser caracterizado como mulher que procura a felicidade instantânea. Sir, e uma coisa que ele até comentou, que há 60, 50 anos atrás, era diferente porque a tecnologia, hoje em dia, ela proporcionou uma facilidade, um conforto muito grande para a gente. Seja em buscar prazer, seja em buscar comunicação, informação. Então, ela providenciou esse conforto para a gente. E com esse conforto, com essa facilidade, como é que fazer? Você fica muito mais dentro da sua bolha e você não precisa explorar novos horizontes, novas experiências para poder obter informação, para poder obter prazer. Então, você acaba ficando menos, a gente pode dizer, você acaba ficando menos blindado a certas experiências, a certos acontecimentos, que aí foi do que ele falou que hoje em dia é muito mais, você fica tudo muito mais, vamos fazer. Eu esqueci qual foi a palavra que você usou? Instantâneo. Instantâneo. Se você quer tudo na hora, você não sabe esperar, fazer para acontecer. Eu acho também que a nossa geração de hoje, ela não está tão aberta para coisas novas. A gente se acomoda na nossa zona de conforto e não se abre para novas experiências, né? E acho que isso que o Daniel falou também, de ficar muito dentro da bolha, acho que hoje em dia tudo a gente consegue fazer pela tecnologia, pelo celular, pelo computador. Então, acho que isso também atrapalha um pouco, porque a gente deixa de sair, a gente deixa de conhecer novas coisas mesmo. Que legal. Então, vocês fizeram um breve relato aí dessa juventude dentro dessa globalização. Então, eu vou usar um conceito, conectividade, certo? As ideias que vocês deram aqui sobre globalização seria aí um conceito de conectividade. Então, essa juventude hoje está conectada, certo? Então, hoje, como é que vocês dariam exemplos dessa conectividade e os jovens furarem essa bolha, os jovens olharem para o futuro? Como é que vocês acham? Dá um exemplo aí da vida de vocês, dessa juventude conectada. Então, a ideia de coletividade, a partir da visão sociológica sobre os jovens, ela pode se manifestar por meio de
Bom, principalmente por meio da escola, que é o ambiente onde os jovens crescem, né? E principalmente as escolas salesianas, o Carmo, né? As escolas salesianas proporcionam a experiência religiosa de convivência e de educação para o jovem. E a rede salesiana incentiva que o jovem, ele não só busca o conhecimento para ajudar a si mesmo, mas também para ajudar o próximo. Se alguém tem dificuldade numa matéria, por exemplo, essa pessoa que tem mais facilidade, ela pode ajudar a que está com dificuldade em entender a matéria. Então, o sentido de coletividade, ele pode se manifestar por meio da educação atual, principalmente salesiana. Senhor, e isso que ele falou também, que envolve muita tecnologia, porque hoje em dia quase todas as escolas e qualquer lugar brasileiro de ensino, seja cursinho, seja escola, utiliza muito da tecnologia, seja para aplicar tarefas, apresentar trabalhos, como a gente aqui tem a sala de informática, que a gente usa para tudo, que Kahoot, atividades na plataforma, e ano passado, quando ela era liberada do celular, a gente usava também para tarefa, pesquisar as coisas. Então, e tudo isso mantinha a gente conectado, porque, que nem o Adriano falou, na educação, quanto mais inclusão você tem, mais fácil é de exercer ela. Aí, então, incluindo os meios de busca, que você pode obter informação, fica muito mais fácil ter essa conectividade. E o Daniel falou sobre o uso de celular, né? Eu acho que depois que foi proibido o uso de celular, eu senti muito que a gente começou a interagir mais com as outras pessoas. Porque antes, quando a gente trazia o celular na escola, no intervalo, a gente ficava mexendo, ficava nas redes sociais, vendo algum vídeo, algum story, alguma coisa do tipo. E hoje em dia, acho que a gente tem um olhar mais para o outro também. A gente consegue visualizar se o outro está precisando de alguma coisa, se está precisando de alguma ajuda, consegue, acho que, criar muito mais memória sem o uso de celular no colégio, né? Bom, vamos fazer uma ponte agora, da coletividade ao conceito de cultura, a partir da visão sociológica. Queria que vocês definissem para nós aqui, ao nosso público aqui assistindo, feliz da vida, a Varginhas, Ludmila, o Nalau, Samuel, os demais alunos. A pergunta é a seguinte, então, fazendo essa ponte da conectividade. Me dê a definição, então, a partir da sociologia, o conceito de cultura. O conceito de cultura é um conjunto de aspectos, características, costumes e outros elementos que fazem parte de um determinado grupo, e esse grupo convive das mesmas realidades, eles consomem os mesmos recursos e têm conhecimentos semelhantes sobre o que acontece no universo deles. Senhor, porque assim, o Adriano, ele meio que resumiu tudo. Mas aplicando isso do que ele falou em um lugar, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, a gente é uma cidade pequena. Então, todos os pontos comerciais que a gente pode ir, todo mundo conhece, todo mundo já foi pelo menos uma vez. Agora, se pega, por exemplo, uma cidade grande, que é São Paulo, tem as suas opções para você sair de lazer, são inúmeras, não dá para você contar. E para eles, para quem mora lá, isso é normal. Você está acostumado hoje eu estou enjoado de ir em tal lugar, você vai em outro, você tem uma variedade. Só que para a gente, que é aqui numa cidade um pouco menor, a gente, qual é a nossa cultura? A gente está acostumado a ter pouco comércio, e os que tem não são aquela coisa grande e atrativa. Para a gente, isso já é normal, a gente está acostumado com isso. Tanto que quando alguém que mora numa cidade grande vem para cá, como eu posso dizer, tenta se familiarizar com a nossa cultura, estranha. Fala assim, nossa, que tem tão pouca coisa, bem simples. Então acaba tendo esse choque de cultura, por exemplo. E eu acho que também, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo já ouviu falar de todo mundo. E aí, quando vem uma pessoa, por exemplo, de São Paulo, aqui fica meio abismado que todo mundo conhece todo mundo, mas é porque realmente a cidade é pequena, todo mundo conhece o dono do comércio,
ou o gerente, algo desse... Bom, vocês deram uma definição boa sobre o conceito de cultura. Então é o seguinte agora. Cultura, então, é produto humano, certo? Então nós todos somos produtores da cultura. Então a pergunta que eu faço: existe cultura melhor ou pior? Bom, não existe uma cultura que seja melhor ou pior que a outra. Eu acredito que as culturas, elas são, na verdade, diferentes. A cultura japonesa, por exemplo, não é a mesma a mesma brasileira. Na cultura japonesa, vamos pegar o aspecto culinário, por exemplo. Lá eles comem bastante arroz, peixe cru, comida, frutos do mar. O talher também é diferente, né? Shoyu, eles usam hashi, né, para comer. Agora, se a gente for trazer para o Brasil, a culinária aqui é bem diversificada. A gente, no Brasil, comumente come arroz com feijão, a gente come com garfo e faca, a gente tem a feijoada, né, que é o prato tradicional. E tem gente que prefere a culinária brasileira, tem gente do Brasil que prefere a culinária brasileira, tem gente do Brasil que gosta da culinária japonesa, deve ter uma pessoa japonesa que prefere a culinária brasileira e vice-versa. Então, eu acho que as culturas, elas não são uma melhor que a outra ou pior que a outra. Eu acho que elas são diferentes e elas juntas podem diversificar a cultura global. Sobre isso que ele falou de cultura, elas são diferentes porque nenhum povo é o mesmo que o outro. Seja se tratando de bairros, cidades ou até país. Porque, dando esse exemplo que ele deu lá do Japão, da culinária que deu, aqui a nossa opção de culinária é muito, muito maior, porque a gente tem terra, recursos para isso. Lá no Japão, isso é um pouco mais limitado. Como ela é uma ilha, eles vivem muito da pesca. Eles vivem muito do arquipélago, eles vivem muito de pesca, que a maioria dos pratos deles é o quê? Peixe cru, porque para eles isso é comum. Agora, para a gente aqui não é, entre aspas, comum. Para a gente é o quê? Uma coisa, um arroz, feijão, que a gente falou. Porque aqui é o que está disponível para a gente. E lá é o que está disponível para eles. Então acaba sendo meio que varia de acordo com onde você está. Eles falaram muito sobre outro país, né, comparando com o Brasil, mas a gente também tem que o Brasil é muito grande. E em cada canto do país, né, tem uma cultura diferente, seja no tempero, seja no sotaque, seja na dança, na música. Então, acho que o nosso país também é muito diversificado nessa parte. E talvez eu goste de um tempero que o Adriano não goste, ou eu goste de uma música que o Daniel não goste. Então, acho que a cultura ela vai se moldando conforme o país mesmo. Bom, a gente vai entrar agora no tema aculturação. Por mais que vocês defenderam aí que não existe uma cultura melhor ou pior, existe diferentes culturas, mas devido ao poder político, poder econômico, certas nações, certas civilizações se julgaram superiores, né? E promoveram a aculturação. Eu gostaria de um exemplo aqui no Brasil, histórico, que promoveram a aculturação. E um exemplo atual na história do Brasil que nós percebemos a aculturação. Aí, plateia, para vocês essa, hein? Preste bem atenção, é para vocês, né? É para vocês aí, beleza? Vamos lá, quem gostaria de dar a ideia do passado, Adriano? Um exemplo histórico, né, senhor? Bom, eu acho que quando a gente fala de aculturação, essas três palavras-chave, as duas palavras-chave, aculturação e Brasil, e passado também, então são três. Não tem como a gente não mencionar o início do Brasil, né? Lá em 1500, quando os portugueses eles vieram para o Brasil, por causa das grandes navegações, e aqui eles trouxeram a cultura deles para os indígenas, mas em meio a essa aculturação também aconteceu o genocídio, né?
a cultura, ela não só chegou, ela chegou e outras foram destruídas. Então, houve uma adição, mas também houve um sacrifício. Podem ter existido centenas, milhares, milhões de outras culturas indígenas que nunca houveram registro, que a gente nunca soube da existência. E hoje eu queria dar um enfoque pequeno para o que sabemos hoje. A gente tem a possibilidade de saber tão pouco sobre toda a diversidade cultural indígena, não só do Brasil, mas da América do Sul, da América Central, de todas as Américas, por causa desses sacrifícios e dessas adições que houveram. Senhor, e pensando no meio de aculturação moderno, vamos pensar nos dias de hoje, pode ser, por exemplo, as trends de TikTok, porque vamos supor que um americano cria uma trend e sai postando. Não vai ser necessário ele vir para o Brasil, pessoalmente, e passar essa trend, essa dancinha para os brasileiros. Ele lá da onde ele está, isso é um exemplo também falando da conectividade. Ele, pelas redes sociais, ele pode postar essa trend, todo mundo aqui do Brasil pode ser meio que, eu não sei se seria usar a palavra certa, pode ser aculturado, por isso que ele está fazendo. Aí fica todo mundo aqui com essa mesma trend ou dancinha, sendo que ele só postou nas redes sociais, usando a tecnologia, a conectividade, sem precisar vir aqui para poder passar essa ideia que ele teve, isso que ele pensou. Eu acho que o Daniel falou sobre a modernidade, né? É muito isso mesmo. Não só com as redes sociais, mas também com o estilo de roupa. Às vezes entra alguma coisa lá nos Estados Unidos na moda, uma maquiagem, um tênis, e aí já chega no Brasil e todo mundo fica louco, né? Querendo comprar. Então, acho que é muito isso mesmo. Acho que a tendência hoje você não precisa se deslocar da sua casa para você passar a sua cultura. Dentro da sua própria casa, com o seu telefone, você já consegue passar um pouco da sua cultura. Bom, Adriano, vocês foram felizes aí colocando exemplos contemporâneos. O Adriano foi lá no passado da história. Será que essa história que o Adriano comentou aqui, dos indígenas, os povos indígenas sofreram com a ocupação portuguesa, foram aculturados, ainda hoje os nossos povos indígenas sofrem essa questão? Vocês poderiam dar um exemplo? Sim, senhor, porque hoje em dia, um exemplo não nos dias atuais, mas recente, comparado àquele do início do Brasil, foi em 1993, acho que eu não vou lembrar a tribo, mas tinha uma tribo indígena que ela estava numa reserva florestal e os mineradores, eles queriam usar aquela área para poder minerar, extrair recursos. Só que com os indígenas ali, eles não poderiam fazer isso. Então eles se juntaram e fizeram um massacre naqueles indígenas, matando mais de 100 e poucos indígenas. E, inclusive, eu li um livro sobre isso. Eu acho que... Você lembra o nome do livro? Eu lembro que foi do povo Yanomami. Eu lembro acho que foi. Foi do Yanomami mesmo. Eles entraram e mataram mais de 100 e poucos indígenas. Então, esse foi um exemplo que até hoje os indígenas ainda podem sofrer esse genocídio e opressão das pessoas de hoje. Eu queria colocar um contrapeso com o que o Daniel disse, não contrariando, mas nos dias atuais, principalmente depois do ano de 2010, 2015, eu acho que os brasileiros começaram a ter um olhar mais cuidadoso para o indígena. Começou a ver que realmente o indígena faz parte do Brasil, não é uma pequena história do Brasil, é quase um terço da história do Brasil, que temos as principais etnias, o indígena, o português e o africano. Tanto é que, por exemplo, na torcida do Oscar, os indígenas, eles fizeram lá um rito, né, de sorte, foi transmitido pela Rede Globo. Eles fizeram um rito de sorte para que a Fernanda Torres ganhasse. Acabou
que infelizmente não ganhou, mas ganhamos o melhor filme internacional. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais uma historiação dessa visão sociológica. Eu gostaria de agradecer ao Daniel, a Natália, o Adriano, aos nossos queridos alunos do segundo, maravilhosamente participaram aqui. Gostaria de agradecer a Yasmin por mais um apoio. E você que está aí para assistir, aprender um pouquinho mais sobre história e sociologia, nós ficamos hoje por aqui e voltamos breve com mais um programa História e Ação. Valeu, obrigado!